tinha pensado em vários discos aqui, e depois, quando a gente fez a nossa reunião de pauta, né? Realmente, a gente tinha combinado de fazer uma coisa mais, assim, menos mainstream, né? Sei lá. E daí eu pensei, poxa, então eu vou falar sobre algum disco de alguma banda lá da New Wave of British Heavy Metal, que como que é? É uma das coisas que eu gosto bastante, né? Sempre falo, acho que muitos dos textos que eu fiz para consultoria foram do estilo. E esse disco aqui, ele é o quinto disco e ele também é o primeiro, né? É meio esquisito, mas ele é o quinto disco do Angel Witch e é o primeiro disco depois da volta deles, né? Eles gravam lá 4 discos lá nos anos 80, o primeiro clássico dos clássicos, né? Muito provavelmente um dos melhores discos aí da New Wave of British Heavy Metal. Só que depois eles gravam discos que não são tão legais. O segundo disco ainda é interessante, e depois fica mais ou menos. E daí esse daqui é a volta deles em 2012. Eles gravam o disco como um trio, né? O Kevin Hayborn, né? O Will Palmer e o Andrew alguma coisa, o baterista. E daí, por curiosidade, na turnê de divulgação desse disco, quem estava na banda era o Bill Steer, do Carcass, né? E ele não ficou na banda porque o Carcass também estava voltando naquela época, né? Eles fizeram ali uma reunião também, e ele só não permaneceu no Angel Witch por conta dessa volta do próprio Carcass. E é meio que bastante diferente, né? Porque o Carcass, assim, muito provavelmente é mais reconhecido do que o Angel Witch, né? Então, como que um cara do Carcass, a gente pensa assim, poxa, um cara caiu, né, de nível? Não, né? Porque o Angel Witch foi uma banda muito importante lá naquele começo dos anos 80, apesar de eles não terem se desenvolvido como outras da New Wave of British Heavy Metal. Mas eles gravaram, como eu disse, acho que um dos principais discos ali daquele primeiro lá. E esse disco aqui puxa, é bem legal. É 2012, né? Ele já tem aí 13 anos, né? Quando você ouve o disco, parece que você está ouvindo da época dos anos 80 também. Eles conseguiram manter aquela pegada mesmo, até a sonoridade mesmo, muito parecida. Muita gente fala que o primeiro disco é mal gravado, né? Que isso eu não sei se eu, como dizer assim, não sei se eu falo que é mal gravado, mas era um jeito da época, né? Vocês entendem assim, né? Na época eles não conseguiam fazer muito melhor do que aquilo também, né? O próprio primeiro disco do Iron Maiden, todo mundo tem umas ressalvas em relação ao próprio Steve Harris, tem ressalva em relação ao som do disco, né? Então é o que as bandas conseguiam fazer mesmo na época. Então, assim, para trazer um disco mais fora do mainstream, eu preferi trazer alguma coisa da New Wave of British Heavy Metal. Isso aí. Tem várias bandas. Tem várias bandas da New Wave of British Heavy Metal que pararam lá, depois voltaram, e o próprio Diamond Head é uma, né? Que é muito influenciada pelo Metallica, que gravava as músicas deles. Tem aquela que o vocalista do Midnight, acho que já morreu, não vou lembrar agora, que tem um disco que é um juiz saindo do cemitério. O Satan voltou, né? Satan, Teve uma matéria do André recentemente na consultoria justamente sobre isso, né? Os discos do pessoal da New Wave, mas recente, né? Bem interessante, assim. Talvez, eu não lembro, acho que esse ele não colocou. Mas vale bastante a pena. O Angel Wish é uma banda bem legal, assim. Eu não conheço esse disco aí, eu já ouvi aquele que é o clássico, acho que é o primeiro deles, que é uma capa mais preta, com detalhe vermelho. Você deve ter aí, mas eu não sei, acho que é Angel Witch mesmo. Mas também nunca fui muito atrás, é uma banda que eu nunca não fui muito atrás, não conheço muito, não sei nem a história direito. Porque tinha muita banda, né, e pra mim só é tudo muito parecido, assim, cara. Aqui, ó. É tudo esse aí, exatamente. Esse é o primeiro, né? O clássico, né? Tem. É o único que eu ouvi deles. Aham. E é tudo mais ou menos meio parecido.
O Demon era a banda que eu queria me lembrar, em vez do Satan. O Demon é show. Aqui, ó, também tem esse aqui, ó. Eu não tenho tantos, mas esse aqui também é recente. É mais novo até do que o outro. Angel of Light. Mas sendo New Orleans, sempre é recomendado, né? Nunca soube pronunciar, né? NH New Wave, NHOBH é New Orleans. Não tem como falar, né? E aí, Myron, você vai falar que é bom, mas não é igual ao Iron Maiden ou não? Não, eu prefiro o Saxon. É só isso que eu posso dizer. E meu Age of British Heavy Metal é só o Saxon que existe, e o Iron Maiden até o Killers. Depois, o Iron Maiden é uma Mentira que tu gosta do Def Leppard também. Def Leppard tem mais coisas interessantes. Tem coisas... Tigers of Pentang também tem umas coisas legais. Mas, particularmente, esse álbum do Angel Witch aí, também só parei no primeiro, e eu concordo com o Eduardo Lupe. Agora já faço uma saudação a ele ali, né? Eu nem sabia que tinha que álbum. Para mim, tinha morrido no primeiro também, Lupe. Mas o Fernando diz que tem, né? Se o Fernando diz que tem, a gente tem que só baixar as orelhas e dizer que é verdade, né? O comentário que surgiu aí do Bruce Dickinson, como é que é? Se o Bruce Dickinson diz que a Janis Joplin é bom, quer dizer que é bom? Então é isso, né? Se o patrão diz que Angel Witch é bom, então é bom, né, Lupe? É isso. Tô revelando os podres aqui, ó. As internas. Vai lá, Micael. Não, o Fernando não só disse que tem o que tu disse, como mostrou os discos anteriores, quer dizer, pô. Não, olha, hoje em dia, Micael, hoje em dia qualquer um faz CD homemade, né? Fan-made. Então, quando vê ali, esse é um bootlegzão fan-made do Fernando, e paciência, né? Ó, para deixar tudo certinho, eles já tem 6 álbuns. Como eu disse, os 3 primeiros ali nos anos 80, daí teve um perdido lá nos anos 90, no finalzinho dos anos 90, depois tem esse do 2012 e o Angel of Light de 2019. Então, só para deixar a informação aí, certo? Parabéns, prefiro Caetano. Que absurdo, cara.